Olá, graça e paz. Então vamos para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de advogado. Sim, advogado. Você tem um advogado? Qual a importância de um advogado para mim e para você? A Bíblia diz que nós temos um advogado. Nós sabemos também que no nosso mundo, na nossa sociedade, às vezes nós precisamos de um homem e um profissional que é o advogado. Seja por uma causa trabalhista, seja por uma causa civil, familiar, uma causa, seja ela qual for. Nós às vezes precisamos de um advogado, que é o profissional habilitado para lhe defender, para defender as minhas causas, as suas causas, as nossas causas. Então, o advogado é esse homem que ele conhece leis do nosso país, esse profissional que ele intercede por nós perante as leis, tá certo? E nos defende. Então, hoje nós vamos falar sobre o nosso advogado fiel. No mundo espiritual, nós temos um advogado. Também, os nossos pastores, os homens de Deus, que estão responsáveis pela nossa vida espiritual, na terra também são os nossos advogados. Os nossos pastores, os homens de Deus, o seu sacerdote eclesiástico, ele é um advogado também. Mas a palavra de Deus nos fala de um grande advogado. Um advogado que ele entra na causa por você espiritualmente. Ele é o nosso sumo sacerdote fiel e ele dá a própria vida pelas suas ovelhas. Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. Yeshua, Yahushua, é o nosso advogado fiel. Então, hoje nós vamos aprender a importância de nós termos um advogado, principalmente esse advogado chamado Jesus Cristo, Yeshua, tá certo? Então vamos para a vinheta. Você está no canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos. Também já estou avisando que o nosso canal vai mudar de nome. Aliás, mudar não, voltar ao nome que era antes. Nosso canal, o canal Remanescentes Ômega, mas agora vai se chamar Canal Ômega com o irmão Sérgio Oliveira, tá certo? Eu vou fazer também depois um novo banner para que a gente possa estar com esse novo banner no nosso canal, tá certo? Então é isso, meus amados, já vou para a vinheta e você já se prepara aí para mais este estudo da Palavra de Deus. Muito bem, meus amados, o nosso texto-chave se encontra em 1ª Epístola de João, sim, a primeira carta de João, a partir do capítulo 2, no verso 1, que diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Qual mundo, né? As pessoas que estão no mundo, que o aceitaram através do coração da fé, né? Que a fé, quando fala coração, fala da fé verdadeira e genuína, aceitaram como o único e legítimo Salvador. Então ele passa a interceder por você. Então a Bíblia diz, o mundo ocumene, né? O mundo dos salvos, o mundo daqueles que aceitaram a Cristo como o único e legítimo Salvador. Então a palavra de Deus fala, tá certo? Com certeza que nós temos um advogado, um intercessor por nós perante o Pai. E o que é que ele faz perante o Pai, né? Onde é que ele está agora? Sabemos que ele está perante o Pai. O Senhor Jesus Cristo morreu e ascendeu aos céus. Mas a Bíblia ela fala em alguns detalhes desse nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo, Yeshua, Yahushua, tá certo? Então vamos aprender melhor a importância de termos esse advogado ao nosso favor, na nossa vida. Eu pergunto a você, você já aceitou a Jesus como um legítimo Salvador, para que o Senhor Jesus interceda por você no mundo espiritual, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É através dele que nos achegamos ao Pai. Nós só podemos ter acesso ao mundo espiritual quando aceitamos a Ele como nosso único e legítimo Salvador. Tá certo? Então, Ele é o nosso advogado perante o Pai, que advoga nossas causas. O acusador é Satanás, promotor de justiça, né? De acusação. É Satanás. Ele lhe acusa pelos seus pecados. Ele requer
quer você, quer a sua alma, mas o Senhor Jesus Cristo, mostrando o seu sangue nas suas mãos, diz: Pai, eu morri por eles, eu morri por ele, eu morri por todos aqueles que aceitaram por mim. Essa é a promessa de Jesus, que aonde ele estiver, nós estejamos também, todos que o aceitam como único legítimo Salvador. E eu pergunto a você: você já aceitou esse advogado fiel na sua vida, a Jesus Cristo, o único legítimo Salvador? Tá certo? Abra sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Jesus o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Então, glória a Deus. Então, essa é uma palavra eficaz, essa é uma palavra, uma mensagem firme e forte na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós temos a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, se você fez uma confissão de fé, aceitando a Jesus como único legítimo Salvador, o livro de Hebreus aqui fala, que o livro de Hebreus é um elo entre o povo judeu, adentrando as boas novas do povo cristão. Ele fala o que o povo judeu fazia nos ritos mosaicos, nos ritos da lei cerimonial, e agora dá um entendimento de o que é agora a nova aliança, com maiores e superiores promessas. Tá certo? Verso 5 do capítulo 5 de Hebreus. Vamos aqui para o verso 5, que diz: assim também não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que eu podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele é sumo sacerdote segundo uma ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Então, Melquisedeque, Abraão saiu de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E o Senhor Jesus, o seu sumo sacerdócio, ele vem da ordem de Melquisedeque. Ele não vem da ordem levítica. Tá certo? Hebreus capítulo 7, no verso 1 diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente, por interpretação, rei de justiça. Depois também rei de Salém, que é o rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aqui muitos teólogos, pastores, tem aqui como uma teofania de Deus, uma aparição momentânea do Senhor Jesus na pessoa de Melquisedeque. E alguns teólogos interpretam que aqui era um rei mesmo de Salém, da cidade de Salém, que teve essa incumbência, por dele vinha o sacerdote de Jesus Cristo, a ele também foi dada essa preeminência, de ser semelhante ao Filho de Deus, mas ele sendo naturalmente rei de Salém, tá certo? Então há essa questão teológica aí para ser resolvida entre os teólogos, tá certo? Eu depois vou dar a minha opinião aqui, porque o assunto aqui é a gente ter um advogado fiel, que é Jesus Cristo, tá certo? Aí ele diz no verso 4: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dias do despojo, tá certo? E que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão, Aqui ele fala da parte que quando Abraão levou o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou a Abraão, tá certo? Glória a Deus. Agora vamos aqui para o capítulo 8, para a gente entender ainda melhor essa questão de Hebreus. Capítulo 8 de Hebreus, a partir do verso 1, que diz: ora, a suma dos que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal,
que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Por quê? Então, quando Moisés ele foi construir o santuário, tá certo? Primeiramente o tabernáculo terrestre, o tabernáculo móvel, tá certo? Depois da saída do Egito, depois que o povo se organizou, então Moisés ele foi construir a pedido do Senhor, né? O santuário. Aí o Senhor mostrou o exemplo que tinha no céu, o santuário no céu, as mesmas, né? Mesmas medidas, né? Tudo perfeitamente medido para que ele construísse o tabernáculo terrestre. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus ele intercede por nós, aonde ele intercede no santuário do céu, no santuário do mundo celestial. Está aqui, ó. Qual o Senhor fundou e não o homem, certo? Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que eles também tivessem alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse da terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dom segundo a lei. Então, o Senhor Jesus ele se ofereceu uma vez só, não foi preciso todo dia o sacerdote oferecer sacrifício mais, porque ali era sombra, né? O apóstolo Paulo disse que era sombra daquilo que havia de vir. É por isso que muitos judeus ortodoxos eles têm essa dificuldade de entender essa questão, né? Porque eles querem continuar nos ritos judaicos, esperando aí no Messias, sendo que o Senhor Jesus já veio, já ressuscitou, já subiu aos céus e já está intercedendo por nós lá no céu, diante do trono da majestade, do trono do Pai. Amém? E ele mandou o Espírito Santo aqui para nós, para que possamos entender e ser revelada essa verdade. Aí ele diz aqui no verso 5: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Da promessa, naquele tempo passado, da antiga aliança, era adentrar na Canaã. Hoje nós temos que adentrar na Canaã celestial, na Jerusalém celestial, amém? É maior promessa, né? A promessa espiritual. Porque se aquela primeira for impreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, é que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, amém? Então, a nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Tá certo? E não ensinará cada um ao próximo, nem cada um ao seu irmão. Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, através da revelação da palavra de Deus. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira hora. O que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém? Então aqui é um grande recado para o povo judeu ortodoxo, né, que não quer ainda atender ao que Deus está falando pelos seus profetas, ao que Deus está ensinando e revelando pela sua palavra, pelo seu Espírito. E também aos gentios também, que ainda não tem um advogado fiel, um advogado espiritual, a Jesus Cristo, que aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador. Amém? E os judeus também. E todos aceitando, todos nós, eu, você, eles, todos aceitando Jesus, nós somos uma igreja só, uma só fé, um só batismo, um só Senhor em Jesus Cristo. Amém? Então, tenha esse advogado fiel na sua vida. Busque esse advogado fiel na sua vida, porque dele depende a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. É Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador e Rei. Amém, meus amados? Glória a Deus. Esse foi o estudo da palavra de Deus, resumido, para que possamos entender a verdade sobre o sumo sacerdote celestial, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz, shalom e até a próxima.